Você já viu alguém usar um versículo da Bíblia para justificar algo completamente errado? Ou pior, você mesmo já tirou um versículo do contexto sem perceber? A verdade é que 90% das heresias e doutrinas falsas que existem hoje em dia vêm da má interpretação bíblica. E não estou falando apenas de seitas ou de falsos profetas, eu estou falando de cristãos sinceros que amam a Deus, mas que não sabem manusear completamente a palavra de Deus. Hoje eu vou te ensinar os princípios básicos de hermenêutica bíblica, que é a ciência de interpretar as escrituras. E fica até o final do vídeo porque eu vou te dar exemplos práticos de versículos que são constantemente mal interpretados. Seja bem-vindo de volta à série Fundamentos da Fé Madura. Esse é o vídeo 5 dos 12 que estamos fazendo e continuamos na segunda semana sobre o pilar da palavra que transforma. Se você não viu os vídeos anteriores, eu te recomendo clicar aqui no card que está aparecendo, porque cada vídeo se conecta. E se você está gostando dessa série, não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e ativa o sininho, porque toda semana de fevereiro nós estamos fazendo 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. Vamos começar com um fundamento essencial aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A palavra maneja aqui no original significa cortar direito, dividir corretamente. Paulo está dizendo que existe uma forma certa e uma forma errada de interpretar a Bíblia. E a nossa responsabilidade como cristãos é aprender a forma certa de cortar. Então eu vou te dar 5 princípios fundamentais de interpretação bíblica que vão mudar completamente a forma como você lê a palavra de Deus. O primeiro princípio é: a Escritura interpreta a Escritura. Isso significa que nenhum versículo deve ser interpretado isoladamente. A Bíblia é um livro unificado, inspirado pelo mesmo Espírito Santo. Então, ela não se contradiz. Se você acha que encontrou uma contradição, o problema não está na Bíblia, está na sua interpretação. Então, quando você lê um versículo difícil demais ou confuso demais, procure outro versículo sobre o mesmo tema. Por exemplo, tem gente que lê Tiago capítulo 2, versículo 24, que diz: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. E a pessoa acha que isso contradiz Paulo lá em Efésios capítulo 2, quando ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. À primeira vista, parece contradição, mas não é. Tiago está falando que a fé verdadeira produz obras como evidência. Paulo está falando que as obras não produzem salvação, são perspectivas complementares e não contraditórias. O segundo princípio é: contexto é rei. E quando eu falo contexto, são 3 tipos. O primeiro tipo de contexto é o contexto literário, o que vem antes e depois do versículo. O segundo é o contexto histórico, quando isso foi escrito, para quem que foi escrito e em que circunstância foi escrito. O terceiro contexto é o contexto cultural, quais eram os costumes da época. Se você ignora esses contextos, você pode fazer a Bíblia dizer qualquer coisa. Um exemplo clássico de um versículo tirado de contexto é Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente usa esse versículo como se fosse um mantra de autoajuda, como se Paulo estivesse dizendo que você pode conseguir qualquer coisa que você quiser. Mas olha o contexto. Nos versículos anteriores a esse, Paulo está falando sobre estar contente em qualquer situação, seja na fartura ou na necessidade. O tudo posso não é sobre conquistar um sonho, mas é sobre suportar qualquer circunstância com a força de Cristo. Entende que o contexto muda tudo? O terceiro princípio é: entenda o gênero literário. A Bíblia não é só um livro, ela é uma biblioteca com diferentes tipos de literatura. Tem narrativa histórica,
tem poesia, tem profecia, tem lei, tem evangelho, carta. Você não pode interpretar poesia do mesmo jeito que você interpreta uma história. Você não pode interpretar uma profecia da mesma forma que você interpreta uma carta pastoral. Por exemplo, quando você lê lá em Salmos, nas suas asas encontrarás refúgio, no Salmo 91, você não entende literalmente que Deus tem asas de pássaro, por exemplo. É uma poesia, é linguagem figurada. Mas quando você lê lá no Evangelho que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, isso é narrativa histórica, é literal, é fato. Entender o gênero vai te proteger de interpretações muito absurdas. Se você está acompanhando essa série aqui e esse conteúdo está te ajudando a crescer, deixa um like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal. Na sexta-feira, depois de amanhã, a gente vai fechar essa semana com um vídeo especial de Dia dos Namorados, por causa do Valentine's Day, sobre o que a Bíblia realmente diz sobre relacionamentos. Se fosse você, eu não perdi, então se inscreve aí. O quarto princípio é: o texto não pode significar hoje o que ele nunca significou para a audiência original. Isso é muito importante. A Bíblia foi escrita há milhares de anos para pessoas específicas em contextos específicos. Antes de perguntar o que esse texto significa para mim, você precisa perguntar o que esse texto significava para quem o recebeu primeiro, lá na época. Primeiro você descobre o significado original. Depois você faz a aplicação contemporânea. Exemplo, Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da Ásia Menor, lá no primeiro século, que estavam sob perseguição romana. Antes de interpretar se a besta é tal governo atual ou tal líder político, você precisa entender o que aquelas imagens significavam para aqueles cristãos perseguidos lá no primeiro século. Muitos erros de interpretação de Apocalipse vêm de ignorar a audiência original do texto. O quinto princípio é distinção entre interpretação e aplicação. Interpretação é o que o texto significa. Aplicação é como você consegue viver isso hoje. Um texto tem uma interpretação, mas pode ter múltiplas aplicações. Romanos 12 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A interpretação é muito clara. Os cristãos devem pensar diferente daqueles que estão no mundo e serem transformados por isso. Mas a aplicação pode variar. Para um jovem, pode ser sobre redes sociais. Para um empresário, pode ser sobre ética nos negócios. Para uma mãe, pode ser sobre a criação do filho dela. A mesma verdade com aplicações diferentes. Agora eu vou te dar 3 exemplos práticos de versículos extremamente mal interpretados. Primeiro versículo, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos para dar a vocês esperança e um futuro. Todo mundo adora esse versículo. Tá na caneca, tá em quadrinho de parede, tá na capa da Bíblia, mas olha o contexto. Deus está falando para os israelitas exilados lá na Babilônia. Eles vão ficar lá até 70 anos. 70 anos. E aí Deus vai restaurar. Esse versículo não é uma promessa de que os seus planos vão dar certo no próximo mês. É uma promessa da fidelidade de Deus a longo prazo, mesmo através do sofrimento. Segundo exemplo, Mateus, capítulo 18, versículo 20. Pois aonde reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Muita gente usa isso para dizer que Jesus está presente em pequenas reuniões de oração, o que é verdade. Mas não é só isso que o texto está falando. Mas vamos pegar o contexto dos versículos anteriores. Jesus está ensinando sobre disciplina na igreja. Se o irmão peca, você vai até ele sozinho para tentar ajudar. Se ele não te ouvir, leva mais 1 ou 2 testemunhas. O versículo 20 é sobre Jesus validar o processo de disciplina eclesiástica quando feito corretamente. Não é apenas sobre uma reunião de oração. Conseguiu entender? Terceiro exemplo, Provérbios 22, capítulo 6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idosa, não se desviará dele. Geralmente os pais usam isso como promessa absoluta. Se eu educar o meu filho na igreja, ele nunca vai se afastar de Deus. Só que provérbios não são promessas, são princípios de sabedoria. Em geral, as crianças bem educadas na fé tendem a permanecer nela. Só que
não é garantia automática, porque cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. Se fosse promessa absoluta, todo filho de pastor seria crente e muito crente. E sabemos que não é bem assim, né? Agora, antes de encerrar, deixa eu te contar alguns alertas muito práticos aqui. Primeiro alerta: cuidado com pregadores que usam apenas um versículo para construir toda uma doutrina ou uma narrativa. Uma doutrina sólida é construída sobre múltiplas passagens que se confirmam. Segundo alerta, cuidado com as interpretações que te fazem se sentir bem, mas ignoram as partes difíceis da Bíblia. A palavra não está aqui só para nos confortar, ela está aqui para transformar. E transformação às vezes dói um pouco. Terceiro alerta: nunca interprete a Bíblia sozinho completamente. Você precisa da comunidade. Você precisa de comentários bíblicos escritos por estudiosos sérios. Você precisa de pastores e mestres que se dedicam o tempo todo, a vida inteira, aos estudos das Escrituras. 2 Pedro, capítulo 3, avisa que nas cartas de Paulo há algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a sua própria destruição. As pessoas torcem as escrituras, então não faça isso. E tem mais uma coisa crucial aqui: você precisa do Espírito Santo. Toda a hermenêutica do mundo não adianta se o Espírito não iluminar a sua mente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então ore antes de ler. Peça iluminação, peça que o Espírito te guie em toda a verdade. Então deixa eu resumir aqui os 5 princípios antes de você fechar o vídeo. Primeira coisa: a Escritura interpreta a Escritura. Segunda coisa: o contexto é rei. Terceiro princípio: entenda o gênero literário que você está lendo. Quarto: descubra o que o texto significava para a audiência original lá do primeiro século. E quinto: distinção entre interpretação e aplicação. Se você aplicar esses 5 princípios aqui, você vai evitar 90% dos erros de interpretação que as pessoas geralmente cometem. Você vai manusear corretamente a palavra da verdade de Deus. E além disso, você vai crescer no conhecimento das Escrituras de forma muito sólida e fundamentada. E se você quiser ir ainda mais fundo na sua jornada de fé, madura, sem superficialidade, eu tenho um e-book chamado Cristianismo Raso, que aborda exatamente isso. O link está aqui na descrição do vídeo. Deixe nos comentários qual versículo você descobriu hoje que estava interpretando errado, ou qual versículo você sempre achou confuso e quer entender melhor. A gente pode conversar aqui nos comentários e quem sabe eu consigo te ajudar a interpretar melhor. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque na sexta-feira a gente vai fechar essa segunda semana com um especial sobre o que a Bíblia fala sobre relacionamentos, bem no Valentine's Day. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para várias pessoas aqui. Fique com Deus e até sexta-feira.